Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores do time de preventiva aqui da Medway. Você pode acessar algumas informações em relação à preventiva, em relação a alguns memes e banalidades também lá no padilha.medway, fiquem super à vontade. E como professor da preventiva aqui da Medway, a minha responsabilidade agora é conversar com vocês sobre a prova de preventiva da FAMERP, ou da FAMERP, como muitos de vocês preferem aí. Então a gente vai entender um pouco como é o modelo dessa prova, e eu vou trazer para vocês aqui 3 assuntos específicos que aparecem lá um pouco mais bem destrinchados. Claro, né, que para essa e para várias outras instituições a gente já abordou muitos assuntos no intensivo, a gente está fazendo aqui as dicas e apostas no evento de véspera da FAMERP, que a gente vai fazer também, a gente vai falar sobre alguns outros assuntos. Então, para evitar que fique muito repetitivo, a gente coloca às vezes um assunto, às vezes outro. Tem assunto que não dá para não falar, e no caso da FAMERP vai ser saúde do trabalhador, não tem jeito, a gente precisa conversar sobre isso aqui, mas para esses eventos não ficarem muito repetitivos, vocês vão ver assuntos diferentes também, ou abordagens diferentes em relação ao assunto. Sempre, como é o caso de hoje aqui, com bastante direcionamento. Então eu vou falar sobre o assunto e trazer uma questão sobre esse assunto. Então a gente vai fazer isso com 3 desses assuntos aqui, sob a ótica da FAMERP. FAMERP que tem nas suas provas ali, prova objetiva, né, de A a D ali que aparece pra gente. Os enunciados, eles variam ali sua extensão, mas não são muito curtos. Tá? Eles variam de média a longa duração, então a gente tem que estar muito bem preparado ali. A prova deles, pessoal, tem assuntos muito diversos, mas um predomínio muito teórico. Então a gente pode falar que de fato é uma prova de memorização. E essa memorização é respaldada principalmente em leis, portarias e decretos. Então, se você tem na FAMERP a sua prioridade, o seu processo de preparação para ela no que diz respeito à preventiva não será o processo mais gostoso do mundo. Mas eu espero que com o que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos, isso de fato possa te ajudar a realizar uma boa prova e a conseguir a sua aprovação. Ainda em relação a como aparece a preventiva na prova ali, em relação a essa parte mais estrutural, pessoal, o enunciado ele costuma trazer essa contextualização e depois ele coloca um comando direto ali no questionamento. Isso acho que vale a pena destacar. Essa contextualização, né, seja ela clínica ou não, que faz o enunciado ser um pouquinho maior, mas o comando é muito direto e ele não costuma ter pegadinha ali, sabe? Essa contextualização te levando para um caminho e a contextualização te puxando para um outro ali, e na verdade você acaba se perdendo. Beleza? O que acontece é, a gente precisa de fato ter essa decoreba aqui, é uma coisa que aparece na prova da FAMERP, pouco raciocínio clínico, mas também tem raciocínio clínico aqui. Mesmo nas questões que às vezes eles colocam ali, que aborda de uma forma clínica, também tem alguma coisa que você tem que ter decorado ali, então de fato você precisa de ter uma memória boa ali quando você estiver fazendo a prova da FAMERP. Beleza? Em relação às imagens, pessoal, quase 10% das questões da FAMERP trazem imagens, das questões da preventiva, tá bom? E essas imagens, quando aparecem, são imagens principalmente de declaração de óbito, imagens que sejam tabelas ali para a gente calcular alguma coisa relacionada a um estudo. Um último ponto aqui para a gente conversar é que essa prova tem poucas questões anuladas. Esse aqui é um ponto que eu trago para vocês, mas ele sempre vem com uma discussão. Poucas questões anuladas porque a prova é bem elaborada, ou poucas questões anuladas porque a banca é teimosa e não anula quando tem que anular. Nesse caso aqui, pessoal, a principal explicação é, eu venho falando com vocês, é uma prova um pouco mais de decoreba, é uma prova que a gente tem aqui um pouco de respaldo em leis, em decretos, em portarias. Então, é muito difícil você anular uma questão como essa, porque no geral, quando a gente está corrigindo às vezes a prova da FAMERP, inclusive, quando eles divulgam, a gente dá um Ctrl F ali, o famoso localizar, né, no documento, e digita do jeito que está na prova, aparece no documento. Porque é transcrito do documento, muda-se uma palavra ou outra para tornar uma alternativa incorreta. Então é muito difícil anular essa questão, porque essa questão, por mais que ela seja muito difícil, ela tem esse respaldo técnico, esse respaldo teórico em algum documento. Perfeito? Feita essa contextualização inicial aqui, vamos partir para os nossos assuntos, e o nosso primeiro assunto aqui é de fato a declaração de óbito. Sobre a declaração de óbito, pessoal, eu vou contextualizar em relação ao documento, mas vou também apontar para vocês o que mais aparece na FAMERP em relação a isso. Mas é importante que você saiba, né? É um documento que é preenchido em 3 vias.
A primeira delas ali fica com o setor responsável pelo processamento de dados, a segunda é entregue para a família ali, né, para que de fato obtenha aquela declaração de óbito ali, obtenha um atestado de óbito com a declaração de óbito, vai ser entregue ali no cartório, e a terceira fica exatamente na unidade onde foi preenchida. Uma grande dúvida que vocês têm, eu já quero começar explicando para vocês, antes de falar um pouco mais sobre o documento, é quem preenche a declaração de óbito. E aqui a gente consegue esquematizar um pouco melhor essa resposta. Então vai depender. Essas causas foram causas naturais no estabelecimento de saúde? Opa, o médico ou a médica assistente ali faz esse preenchimento, se não souber o que aconteceu, encaminha para o SVO. Mas a grande dúvida fica quando essas causas foram naturais fora do estabelecimento de saúde. E aí a gente tem 3 situações possíveis. A primeira, tem assistência médica esse paciente ou essa paciente? Então, o médico ou a médica assistente ali é quem faz de fato essa declaração de óbito. Se não souber o que aconteceu, sempre, serviço de verificação de óbito, beleza? Não tem assistência médica, mas está em local ali com o médico, manda para o SVO. Se não tiver SVO, qualquer médico, qualquer médica pode preencher a declaração de óbito, perfeito? A outra situação é causas naturais fora do estabelecimento de saúde, não tem médico, quem que vai preencher? O cartório do registro civil. E aí o procedimento para isso acontecer é o responsável pela pessoa que foi a óbito ali estar acompanhado de 2 testemunhas no cartório, e essas pessoas podem fazer a emissão dessa declaração de óbito. Perfeito? E aí uma situação específica, né, que são as causas acidentais ou violentas, quem vai preencher vai ser exatamente o IML. Não tem IML naquela região, não tem IML na cidade. Um perito é designado ali para realizar o preenchimento dessa declaração de óbito. Perfeito? Vai preencher como? Qual que é a estrutura dessa declaração de óbito? A estrutura dessa declaração de óbito tem 9 blocos. Então, ela é toda estruturada aqui, né? Vocês estão vendo ali, né? 1, 2, 3. Eu vou falar sobre os blocos específicos em relação à nossa prática médica aqui, quando a gente está falando que é o que aparece na prova da FAMERP. Beleza? No bloco 2, na identificação ali, uma coisa muito importante é identificar o tipo de óbito, se esse óbito foi óbito fetal ou não fetal. Então, onde está apontando a seta vermelha aí para vocês estão vendo, tipo de óbito fetal ou não fetal. E em caso de aborto, vai receber ou não vai receber declaração de óbito? Pessoal, isso já apareceu na prova da FAMERP, por isso eu quero explicar um pouquinho mais aqui para vocês. Sei que também já tem essa explicação até mais destrinchada na GO, com critérios mais atuais, mas eu coloquei aqui os critérios que a FAMERP utilizou na última vez que ela cobrou esse assunto, beleza? Óbito fetal é a morte do produto da concepção antes da expulsão completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez. E como abortamento entra a morte antes da 22ª semana de gestação ou com peso menor que 500 gramas. Eu sei que na GO, pessoal, isso aparece para vocês até 20ª ou 22ª semana ali também, porque alguns autores utilizam 20ª semana como referência, mas aqui Ministério da Saúde utilizando como 22ª semana, foi assim que foi abordado na prova da FAMERP. Sei inclusive que o tamanho era levado em consideração, né? Na GO a gente tem até a distância relacionada à nuca, calcanhar. Esse processo aqui foi cobrado com esses critérios, por isso eu trouxe esses critérios para vocês para não gerar confusão. Mas não é para bater de frente um com o outro. Inclusive, conversei com o Dan Godoy para a gente alinhar direitinho aqui para eu não bater na matéria dele e ele não bater na minha quando a gente estivesse mostrando isso aqui para vocês. Perfeito? E aqui, pessoal, informação importante. Abortamento não recebe declaração de óbito. E óbito fetal não recebe declaração de nascido vivo. Perfeito? Trouxe essa informação destacada aqui para vocês. O óbito fetal não vai receber declaração de nascido vivo e o abortamento não recebe declaração de óbito. Com muito cuidado, olhar por enunciado ali, pode ser que nesse enunciado tenha ali 20ª semana em vez de 22ª semana, também está correto. Se você olhar as outras alternativas estiverem absurdas, pode ir tranquilo. Eu coloquei 2 dos 3 critérios aqui, porque foram os 2 critérios que mais apareceram ali quando a FAMERP colocou. Perfeito? Mas aí existe também, pessoal, o óbito fetal, ele tem um timing em relação a quando ele acontece. O óbito fetal ele é tido como um óbito fetal precoce ou um aborto espontâneo se a gente está falando de perda do feto durante as primeiras 20 semanas de gestação.
Se acontece entre 20 e 28 semanas, ele é chamado de óbito fetal intermediário. E a gente vai chamar de óbito fetal tardio se ele acontecer depois das 28 semanas, o feto está mais próximo da viabilidade, a gravidez está num estágio mais avançado, vai ser chamado de óbito fetal tardio, perfeito? Eu não estou batendo nessa tecla aqui com vocês só por falar, tá bom, pessoal? Isso já caiu, até vou mostrar para vocês a questão onde isso apareceu, para mostrar para vocês que, de fato, Famerp gosta de uma decoreba, tá bom? Aqui, pessoal, vou partir para o bloco 5 aqui, que é onde aparece o óbito fetal ou óbito menor de 1 ano. Esse bloco 5 da declaração de óbito só é preenchido nessa situação, só é preenchido nesses casos, que é quando a gente vai colocar as características da mãe, da gestação, do parto, do nascimento, é assim que aparece, ó, a escolaridade, a duração da gestação, que é muito importante para a gente alimentar o sistema de informação sobre mortalidade, inclusive, para entender do que se está morrendo aqui e por que estão morrendo. Isso aqui que não era para acontecer, né, na assistência pré-natal, por exemplo, né, o que foi feito aqui em relação à ocupação dessas pessoas, e esses dados não vão alimentar sistema de nascidos vivos. Por que não vai, Padilha? Porque não recebe declaração de nascido vivo. Recebe declaração de óbito? Recebe. A declaração de óbito alimenta outro tipo de sistema, que é o sistema de informação sobre mortalidade. Perfeito? No bloco 6 a gente coloca as condições e as causas do óbito aqui. Então, a gente tem alguns campos iniciais em relação a se foi óbitos em mulheres, se aconteceu no puerpério, a assistência médica que recebeu ou não recebeu ali para a morte, se o diagnóstico foi confirmado, se não foi confirmado, mas é aqui, no bloco 6, que aparece o ponto mais importante, as causas da morte. Então presta muita atenção que essa é a parte mais cobrada da prova da Famerp. E esse bloco 6 ele é dividido em duas partes. Então, aqui onde a gente tem de A até D aqui na parte 1, e na parte 2 a gente também tem um espaço para preenchimento. Essa parte 1 tem 4 linhas e nem sempre a gente precisa preencher as 4 linhas. Eu vou te mostrar como é esse preenchimento. A lógica por trás desse preenchimento tem a ver com a sucessão de eventos que levaram até a morte. As causas da morte, a gente vai considerar como causa básica a causa que iniciou aquela sucessão de eventos. Uma doença, um acidente, alguns outros exemplos que a gente possa ter. E a causa imediata vai ser aquela causa que levou diretamente à morte. E aí, como que elas se organizam naquela parte 1 desse bloco 6 aqui? A gente coloca a causa imediata na linha A. Pode ser que eu não tenha nada que tenha acontecido aqui entre a causa imediata e a causa básica. Mas nesse caso, onde eu tenho uma causa básica e duas causas intermediárias, eu vou colocar em relação aqui, ó, a sequência em que aconteceram os eventos. Claro, a causa imediata vai ser sempre a última aqui pra gente, né? Mas eu vou seguir em relação ao tempo e já trazendo aqui para vocês, o médico e a médica não têm obrigatoriedade de colocar o CID aqui, tá bom? Quem for processar esses dados mais para frente, que vai colocar o CID até para padronizar essas informações, já que elas alimentam o sistema de informação sobre mortalidade. Perfeito? Então, causa básica que levou a uma causa intermediária, já vou trazer exemplos para vocês, podem ficar tranquilos aqui. Inclusive, eu coloquei aqui com duas causas intermediárias, mas pode ser que eu só tenha uma, e pode ser que eu não tenha nenhuma causa intermediária. Nesse caso, pessoal, a causa básica fica logo abaixo da causa imediata. Causa básica, causa imediata. Sempre a causa imediata na linha A. E aqui a gente segue a sucessão dos eventos. Só teve um que levou ao outro, a gente coloca aqui a causa básica na linha B e a causa imediata na linha A, sem problema nenhum. A parte 2 desse bloco 6 tem duas linhas ali, que é onde a gente vai colocar condições que contribuíram para a morte, mas não fazem parte da sucessão de eventos. Agora, geralmente o que vai aparecer ali vai ser a hipertensão do paciente, o diabetes do paciente, a obesidade, alguma informação que veio sendo colocada ali no nosso enunciado. Mas não é porque está no enunciado, ou não é porque quando você está atendendo o paciente ele tem essa comorbidade, que é obrigatório que você coloque ali naquela parte 2. Só o que tem relação como fator contribuinte para desencadear a causa básica, as causas intermediárias, a causa imediata ali do óbito daquele paciente. Então vai se apresentar dessa forma aqui os diagnósticos que você tem ali. E aí, eu falei que ia ter exemplo, deixa eu colocar o exemplo para vocês que eu acho que fica mais claro dessa forma. Olha só, paciente diabético há 10 anos, hipertenso há 5 anos e tabagista há 20 anos. Apresentou um mal perfurante plantar há 2 meses, evoluindo com sepsia 5 dias
e vindo a óbito. Então a causa imediata da morte desse paciente é a sepse. Perfeito. A sepse dele, muito provavelmente, inclusive pelo que o tempo está mostrando aqui, veio por causa desse mal perfurante plantar. Faz sentido. E o mal perfurante plantar é uma consequência ali do paciente ser diabético. É uma consequência do diabetes desse paciente. Então eu vou ter diabetes levando ao mal perfurante plantar, levando aqui, no caso desse paciente, a sepse. Perfeito. E eu vou colocar os dias ali também quando eu estiver fazendo esse preenchimento. Só que aqui a questão também falou que ele é hipertenso e também falou que esse paciente é tabagista. Isso tem relação com o caso, pessoal? Tem. Nesse caso ele entra na linha 2. O tabagismo, por exemplo, aqui, né, na dificuldade de cicatrização desse paciente, na dificuldade da vascularização desse paciente aqui, né, então das doenças arteriais e que tem oclusão, inclusive, né, dessa parte da vascular, com certeza o tabagismo contribuiu aqui. Então o preenchimento dessa declaração de óbito aqui ficaria dessa seguinte forma aqui, ó. O diabetes há 10 anos, levando ao mal perfurante plantar há 2 meses, que levou a sepse há 5 dias. Foi o óbito desse paciente, que tinha como condições contribuintes a hipertensão arterial há 5 anos e o tabagismo há 20 anos. Perfeito? Olha como isso já apareceu na FAMERP aí em relação ao óbito fetal que eu falei para vocês. Paciente que vinha fazendo pré-natal de rotina na UBS com 34 semanas de gestação, chega na unidade com queixa de não estar sentindo a criança mexer há 1 dia. Ao ser examinado, não foi auscultado batimentos cardíacos fetais. A gestante foi encaminhada imediatamente para o hospital de referência, sendo submetida a cesárea. O feto não apresentava nenhum sinal vital e várias circulares apertadas de cordão. Pesou 3.000 gramas, então o peso também é um critério ali pra gente, né? E aí ele te pergunta como você classificaria este óbito fetal e qual a causa imediata e a causa básica que devem constar na declaração de óbito. Então, primeiro, esse óbito é um óbito fetal tardio, intermediário. Qual é o tipo de óbito fetal que a gente tem aqui? Essa paciente, pessoal, está com 34 semanas de gestação. Então, eu preciso analisar as minhas respostas procurando ali um óbito fetal tardio, né? Já é uma gestação bastante avançada que a gente tem ali. E eu vou procurar também o que veio de causa básica e o que veio de causa imediata. E muito provavelmente aqui eu vou ter a circular apertada de cordão, então especificou como uma causa básica, que gerou muito provavelmente anóxia para o produto dessa concepção aqui. Então o nosso raciocínio é esse, a gente vai para as alternativas e procura se tem alguma que faça sentido em relação a isso. Na letra A tem para a gente aqui o óbito fetal tardio, com uma causa imediata ali, a anóxia intrauterina, e a causa básica circular de cordão, exatamente o que a gente tinha conversado, né? Aqui o óbito fetal intermediário, não é o caso. A letra C aparece com o óbito fetal tardio aqui pra gente, ok? Causa terminal imediata circular de cordão e a causa básica a anóxia intrauterina. Aqui tá como se a anóxia tivesse levado a circular de cordão. E na verdade é o contrário, né? Quando a gente pensa na sucessão de eventos. Então, de fato, aqui, pessoal, a nossa melhor resposta estaria na letra A. Óbito fetal tardio, com uma causa imediata sendo a anóxia intrauterina e a causa básica a circular de cordão umbilical. Perfeito? Com isso, a gente pode passar para o nosso próximo assunto, que é a saúde do trabalhador. Daqui eu consigo ver a sua cara de ânimo com esse assunto, mas, pessoal, aparece na prova, se aparece na prova, a gente precisa dominar. E aqui a decoreba vai comer solta, tá bom? Eu preciso ser muito transparente com vocês. Como que esse assunto é abordado na FAMERP? Pessoal, muito com foco nas normas regulamentadoras e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Muita decoreba, tá bom? Para começar com as normas regulamentadoras. Essas aqui não são as que mais caem. As que mais caem são duas que eu vou falar para vocês, a NR5 e a NR7. Tá bom? Mas eu coloquei outras normas regulamentadoras aqui para que vocês saibam caso apareça uma descrição no enunciado e te pergunta qual é a norma regulamentadora, ou a norma regulamentadora no enunciado e te pergunta sobre o que ela fala. NR4, Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, que é chamado de SESMIT, que é contratado pela empresa. NR6 fala sobre EPI, Equipamentos de Proteção Individual. NR9, Gerenciamento de Riscos Ambientais, a gente está falando de riscos físicos, químicos e biológicos aqui, como identificar e como preveni-los. NR17, falando sobre ergonomia, como a postura interfere no seu trabalho e como o trabalho interfere na sua postura ali também, para evitar, por exemplo, LER, para evitar DORT aqui, e também características
psicofisiológicas dos trabalhadores e trabalhadoras. NR15, atividades que são operações insalubres ali, né? Como que emite esse laudo de periculosidade, de insalubridade ali, como que a engenharia de segurança do trabalho faz isso. NR32 aí, muitas vezes você já deve ter visto pregada no hospital aí que você faz estágio, que você trabalha. A gente fala sobre segurança do trabalho nos estabelecimentos de saúde, tá bom? Não pode utilizar adornos, não pode utilizar sapato que deixa o dorso à mostra ali, né? Então, quando você foi visitar o hospital ali, você deve ter tomado essa palestra aí em algum momento que te ajude pelo menos a acertar as questões de NR32 na sua prova, beleza? Fala também sobre vacinação ocupacional. Bom, pessoal, eu falei que não são as que mais caem, eu quis só mostrar para vocês aqui esse cardápio de normas regulamentadoras em relação ao trabalho. Mas a NR5, pessoal, é uma das que mais aparece na prova da FAMERP, que fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo dessa CIPA, pessoal, é justamente prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, para tornar ali compatível, né, uma produtividade maior no trabalho, mas sem colocar os trabalhadores e trabalhadoras em risco, preservar a vida e promover a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Perfeito? Existe, pessoal, um tamanho de CIPA para cada tipo de empresa e para cada tamanho de funcionários de empresa. Existem eleições internas para quem serão os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa comissão interna, inclusive. Beleza? Então a CIPA é um assunto importante quando a gente pensa na prova. Mas a NR7 se destaca ainda um pouco mais em relação à NR5 quando a gente pensa na prova da FAMERP historicamente, tá bom, pessoal? Fala sobre a obrigatoriedade ali de existir, de ser executado esse programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. O que acontece aqui, pessoal? Cada profissão, ela tem um risco, né? Existe a NR que fala ali de insalubridade, de periculosidade, mas para além disso, pessoal, cada atividade ali, eu posso gerenciar, mapear quais são os riscos dessas atividades ali. E aí eu vou ter o PGR, que é esse Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai ser assinado ali pelo médico ou pela médica do trabalho coordenador. Essa norma regulamentadora 7, pessoal, eu preciso ter muita tranquilidade aqui, eu espero que você já tenha criado um bom vínculo comigo até agora, porque senão eu vou destruí-lo agora com essa tabela aqui. Por quê? Porque aqui no PCMSO a gente tem algumas diretrizes. Eu vou trazer aqui para você, porque do jeito que a FAMERP cobra a decoreba, vai que ela se arrisca a colocar alguma dessas coisas aqui. Mas no geral, pessoal, a gente está falando na norma regulamentadora 7 sobre a necessidade de entender quais são os riscos daquela profissão e realizar exames para monitorar as pessoas que desenvolvem ou não desenvolvem aqueles riscos ali, aquelas doenças, aqueles agravos. E aí, claro, isso passa por diferentes diretrizes, né? Não vou gastar esse tempo aqui com vocês lendo cada uma delas, mas pode tirar seu print, fazer o pause, o que você achar melhor, para ter uma noção, pelo menos, a leitura que é obrigatória para vocês, tá, pessoal? Para pelo menos ter essa ideia dentro da cabeça, para se aparecer na prova, vocês terem essa informação. Mas o que é mais importante, e principalmente o que mais aparece na prova da FAMERP relacionado à NR7, é essa realização dos exames ocupacionais. O exame admissional, o exame periódico, quando o paciente é afastado, ele tem que fazer o retorno ao trabalho aqui também. Quando o paciente vai fazer mudança de função, mudam os riscos, mudando as funções ali também, ele precisa fazer esse exame de mudança de função, ou quando esse paciente vai fazer o exame demissional. Quero fazer aqui um bônus track para vocês em relação a esses exames aqui, né? Tem vários exames dependendo de cada tipo de profissão que a gente tem aqui, mas a audiometria é um dos exames que mais aparecem ali, e a audiometria especificamente, pessoal, quando essa pessoa está trabalhando ali em ruídos acima dos níveis de tolerância, esse paciente tem que fazer uma audiometria na admissão, uma audiometria 6 meses depois, e aí ele faz depois uma anualmente enquanto ele permanecer nesse cargo. Perfeito? A cada exame que é feito aqui, pessoal, admissional, periódico, retorno ao trabalho, quando faz os exames ali, né, de sangue, de urina, audiometria, que faz parte de cada um desses exames aqui, é emitido o que a gente chama de ASO, que é um atestado de saúde ocupacional. Uma fica com o empregador e uma fica com o trabalhador. E quem faz esse exame, pessoal, pode ser ou o médico da empresa ali, ou, e é cada vez mais comum, né, as clínicas de medicina do trabalho, né, a terceirização da realização desses exames é muito mais comum. Médico de serviços especializados em medicina do trabalho.
E aí, um ponto que é importante, né, porque a gente fala do SUS enquanto ser universal e tudo mais, a realização desse atestado de saúde ocupacional não é papel do SUS. O SUS vai atender todo mundo, ele vai atender os trabalhadores e trabalhadoras ali nas suas unidades de saúde, nos seus hospitais, por exemplo. Mas ele não vai atender com o objetivo de fazer um atestado de saúde ocupacional. Aí são os médicos e médicas do trabalho, sejam eles da empresa ou terceirizado ali das clínicas. Perfeito? Em característica de cada um desses exames aqui, a gente tem o admissional realizado antes que ele assuma suas atividades, o periódico ele vai fazer ali, geralmente ele faz de forma anual, tá bom? Quando são pacientes maiores de 45 anos ele faz de forma anual, mas de acordo com a NR7, você pode fazer de 2 em 2 anos esse exame clínico se você for trabalhador com menos de 45 anos. Isso é o que está na NR7, tá, pessoal? Na prática, a gente percebe esses exames sendo anuais nas empresas mesmo, mas a gente está falando aqui de uma literatura que respalda, teórica e tecnicamente, a gente aqui ia dizer que para os trabalhadores em geral, a gente pode fazer exame clínico a cada 2 anos como exame periódico. Perfeito? Ah, mas lá no meu trabalho, sim. Ele não está perguntando aqui como é que você faz o seu trabalho, ele está perguntando em relação à norma regulamentadora 7. Perfeito? Tomou de graça agora aí. Em relação ao retorno ao trabalho, pessoal, a gente faz esse exame aqui quando o paciente está reassumindo a função, quando ele ficou ausente daquela função por um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença, né? Não por motivo de férias, por exemplo, aqui. Beleza? Para mudança de função, a gente faz isso aqui antes da data da mudança e adaptando aos novos riscos. Se eu vou mudar para uma função que tem os mesmos riscos que eu já tenho aqui na minha atividade, pessoal, e ainda estou dentro, por exemplo, do período que cobre o meu periódico ali, eu não preciso realizar esse exame de mudança de função. Perfeito? É só se eu tiver alguma mudança aqui nesse processo. Tá? Inclusive demissional, tá? Se você for fez o periódico há pouco tempo e vai ter o demissional ali, sendo que você fez há 2 semanas ali, por exemplo, o seu periódico, não precisa fazer o demissional, tá bom? Mas o ideal, e a maior parte das empresas de fato faz isso até pensando num respaldo legal, né? Deve ser feito até 10 dias contados do término do contrato. Mas, olha só, eu falei 2 semanas antes, né? Não pode, tá? Pode ser dispensado se o exame ocupacional mais recente, o periódico, por exemplo, foi realizado há menos de 135 dias. Perfeito? Deu para entender isso aqui? Perceberam que eu não estava brincando quando falei que a prova da FAMERP era decoreba, né? Mas olha como é importante a gente saber isso, ó. De acordo com o PCMSO, uma empresa que possua níveis de ruído, e aqui a gente tem um nível de pressão sonora ao qual está exposto, né? Esse NPSE significa isso, né? O nível de pressão sonora exposto ali, acima dos limites de tolerância preconizado pela NR7, deverá realizar nos trabalhadores expostos a audiometria. Basicamente, de quanto em quanto tempo tem que fazer a audiometria? Exatamente como eu coloquei no bonus track ali pra gente. Ó. Não é só na demissão, eu preciso ter um pelo menos na admissão, para saber como esse cara chegou. Aí depois tinha 6 meses depois e depois anualmente, lembra? Apenas na admissão do funcionário e 1 ano após, olha, até faço anualmente depois, mas tem aquele de 6 meses depois que ficou faltando aqui na letra B. Na letra C, apenas na admissão do funcionário e na demissão do mesmo, faltou aqui os que a gente tem intermediários, que estão na letra D aqui pra gente, né? Na admissão do funcionário, outras 6 meses depois, e posteriormente uma audiometria anualmente até a demissão, quando esta se efetuar. Perfeito? Pra gente então amarrar aqui os nossos temas, né? Falei que ia conversar sobre 3 temas com vocês, conversamos sobre declaração de óbito, sobre saúde do trabalhador. Para a prova da FAMERP também é interessante que você vá sabendo os indicadores de morbimortalidade, alguns de forma mais específica, inclusive a prevalência e incidência, para sua sorte aí. Só que você precisa interpretar o que eles significam e tem alguns desdobramentos de conceitos que podem ser novidade para você aqui. Quando a gente fala da fórmula, pessoal, eu falo da prevalência, né? Estou falando da força que aquela doença tem na população em geral. Por isso que a fórmula é justamente o total de casos da doença em um local e período, dividido por toda a população suscetível àquela doença no mesmo local e período. A gente sempre coloca esse 10 elevado a n aqui, pessoal, porque você vai fazer essa divisão e vai multiplicar por um número que vai ser, quando você divide o total de casos daquela doença naquela população, no local e período, pela população suscetível, você vai encontrar aqui uma constante, uma razão, né, de tantas pessoas que têm quantas têm a doença. Quando você multiplica por 10 elevado a n, o que você está fazendo é, se a minha população fosse, vamos colocar esse n igual a 2, 100. Se eu tivesse 100 pessoas,
quantas pessoas estariam doentes? Se você coloca aqui um N igual a 5, e aí vai ser 10 mil. Se a minha população fosse de 10 mil pessoas, quantas seriam as pessoas que estariam doentes ali? Então se você coloca, à medida que você vai mudando o N, né, se eu vou multiplicar por 100 mil, se eu vou multiplicar por 10 milhões, nada mais é esse 10 elevado a N que o tamanho que você está colocando a população e vendo quantas pessoas teriam a doença se a sua população fosse daquele tamanho. Perfeito? Então isso aqui não tem que ser motivo de estresse para vocês, tá? Aqui, pessoal, percebam, total de casos da doença. Então eu estou falando tanto dos casos novos quanto dos casos antigos aqui. Então a gente está avaliando a carga que aquela doença tem. Isso é muito bom, inclusive, para a gente avaliar doenças crônicas, hipertensão, diabetes de uma maneira geral. E aí, pessoal, para a gente entender um pouco as informações que essa fórmula traz para a gente, né, e muitas vezes isso aparece em prova para vocês, eu tenho aqui o total de casos da doença dividido pelo total de pessoas suscetíveis a desenvolverem aquela doença. O que faz essa prevalência aumentar? Tudo que aumentar o meu numerador ou tudo que diminuir o meu denominador. E o que seriam esses principais exemplos? Uma maior duração da doença. Se essa pessoa tem a doença e ela fica doente por muito tempo, ela vai ser contada como doente por muito tempo, que aumenta ali a prevalência. Se eu não tenho cura daquela doença, por exemplo, ou se ela não mata rápido também, né, eu fico doente por mais tempo. Um aumento da sobrevida do paciente, desenvolver uma nova medicação que faz essa pessoa viver por mais tempo, vai aumentar a prevalência dessa doença. Se aumentou a incidência, se aumentaram os casos novos daquela doença, eu vou ter ali um aumento da prevalência também. Se chegaram mais pessoas doentes ou se saíram mais pessoas saudáveis da minha população, eu tenho um aumento da prevalência ali na hora que eu for fazer a conta. Se eu melhorei os recursos diagnósticos, isso aqui é fantástico, pessoal. Se eu tenho um exame que tem uma capacidade melhor de achar essa doença, eu vou ter mais pessoas doentes, porque eu vou aumentar a incidência. E aumentando a incidência, eu vou aumentar também a prevalência. Se eu melhoro o sistema de registro de casos, eu também aumento a minha prevalência. E o contrário disso aqui vai diminuir a prevalência. Se eu tiver uma menor duração, se eu tiver uma maior letalidade, a pessoa não conta como doente por muito tempo. Ela adoece e morre daquela doença. Então, isso faz com que, de fato, a gente tenha uma menor prevalência. Se eu melhoro o tratamento curativo, então aquela pessoa vai ficar doente por menos tempo, ela vai ser curada. Se eu diminuo a incidência, se eu tenho a chegada de pessoas saudáveis ou a saída de pessoas doentes, eu tenho aqui também um aumento, uma diminuição, desculpa, da minha prevalência. Perfeito? Mas é na incidência que a gente tem conceitos novos aqui para vocês. Tem a incidência clássica, que é dividir o número de casos novos pela população suscetível ali naquele mesmo local e período que surgiram aqueles casos novos, o 10 elevado a n você já entendeu o que funciona. Então aqui eu estou avaliando a carga não de doenças crônicas como um todo ali na sua população, mas de doenças que são um pouco mais agudas, doenças que têm uma menor duração. Isso aqui você domina muito bem. Mas tem, pessoal, alguns desdobramentos da incidência que às vezes fazem vocês terem um pouco mais de dificuldade. Então, atenção para isso aqui, ó. São pouco cobradas, mas se você nunca viu isso, você tem muita dificuldade. Isso já apareceu em alguns lugares, eu trouxe a incidência acumulada ali da Unesp, mas principalmente aqui, ó, que já apareceu na FAMERP também na USP São Paulo, a taxa de ataque primário e a taxa de ataque secundário. Mas vamos entender o que é cada uma dessas situações, e aí eu faço uma questão para vocês para a gente finalizar essa nossa revisão aqui, essas dicas e apostas para a prova da FAMERP. Incidência acumulada, pessoal. Qual que é o conceito que a gente tem aqui? É o risco de uma pessoa desenvolver uma doença dentro de um período. Qual que é a lógica que a gente tem aqui, né? No numerador, são as pessoas que desenvolveram a doença ao longo daquele período, e no denominador, as pessoas que não tinham a doença no início do estudo. Eu vou fazer essa divisão, e aqui não tem 10 elevado a n. Até tem, mas tem um n específico. Por quê? Porque você vai multiplicar por 1000. Sempre. Qual que é a aplicação disso? Por que existe incidência acumulada, Padilha? Eu vou aplicar isso geralmente em estudos epidemiológicos. E aí, como que fica essa conta então? A incidência acumulada, eu vou mostrar a fórmula aqui para vocês, mas vou resolver um junto aqui, para a gente realmente solidificar esse assunto na sua cabeça. Número de pessoas que desenvolveram a doença no período, dividido pelo número de pessoas sem a doença no início do estudo, e vou multiplicar isso por 1000. Imagina essa situação aqui, ó. Eu tenho um ano inteiro aqui, do dia 1º de janeiro de 1997 até 31 de dezembro de 1997. Você tem os dados aqui de que tem 100 pessoas no total naquela população, que viveram ali naquela região de janeiro a dezembro de 1997, um ano inteiro ali.
Qual que é a prevalência dessa doença, pessoal? A prevalência é, eu tenho 10 pessoas que tiveram o caso, vou dividir por 100, que são as pessoas que poderiam ter o caso, vou multiplicar por 100 ali para ter esse resultado em porcentagem, então eu tenho uma prevalência de 10%. Faz sentido, das 100 pessoas, 10 desenvolveram aquele caso ali, aquela doença. Perfeito. Qual que é a incidência? Quando eu falo de incidência no ano de 1997 aqui, pessoal, são as pessoas que ficaram doentes em 1997. São os casos novos que a gente teve ali, beleza? Essa pessoa aqui já era doente antes de 1º de janeiro de 1997. O caso 1, o caso 4, o caso 6, o caso 8 e o caso 9 já eram doentes em 1996, aqui no dia 31 de dezembro de 1996. Elas não contam como casos novos em 1997, porque elas não são casos novos, elas já tinham doença. Quem adoeceu em 1997 foi o caso 2, o caso 3, caso 5, o caso 7 e o caso 10. Por isso que eu tenho uma incidência de 5, foram 5 casos novos, dentre as 100 pessoas que moram ali naquela população. A minha incidência foi de 5%. E como que ficaria a minha incidência acumulada? A minha incidência acumulada aqui, pessoal, ficaria no numerador 5, que foram os casos novos. Mas no denominador, lembra quem entra? Quem ainda não tinha a doença. Então eu vou excluir essas 5 pessoas aqui que já tinham a doença e eu vou dividir, não por 100, mas vou dividir esses 5 por 95 e depois multiplicar por 1000, o que me dá a incidência acumulada aqui de 52,63 por 1000 habitantes. Perfeito? Último conceito que a gente vai aprender aqui, esse tem um pouco mais a ver com a FAMERP, inclusive, mas também com a USP São Paulo, que é a taxa de ataque. A gente vai utilizar muito esses termos aqui, tanto a primária quanto a secundária, quando a gente estiver falando de surtos ou de epidemias, tá bom? Dentro de uma população bem definida que a gente tem ali. O que é a primária, pessoal? Vai ser a população atingida ali no surto, especificamente. E a secundária é, quando isso expandir para outras pessoas, eu vou ter a minha taxa de ataque secundária aqui com a avaliação da incidência nos contactantes. Fica mais simples com os exemplos que a gente vai dar agora. Mais simples com os exemplos que a gente vai dar agora. Taxa de ataque primário, pessoal, é a incidência. Você vai calcular a incidência naquela população. Tinha uma população exposta no local e período, você viu quem teve o caso ali, multiplicou por 100. Taxa de ataque primário vai ser a incidência para aquela população exposta. Perfeito. Só que aí, qual vai ser a nossa taxa de ataque secundário? Eu quero avaliar agora o ataque nos contatos. Então, no numerador, vai ter exatamente os contatos que adoeceram. E no denominador, o total de contatos. Então, a gente está avaliando aqui na taxa de ataque secundário, de todos os contatos, qual foi a proporção aqui que desenvolveu a doença direto dos casos primários. Você tem que levar em consideração apenas os contatos aqui quando você fizer o denominador. E aí, eu acho que a melhor maneira da gente reter isso, de fato, é a gente exemplificar. Então, olha só. Eu tenho aqui 100 crianças numa escola que tiveram 12 casos de uma doença específica. Essas crianças estão distribuídas em 10 famílias aqui, essas famílias têm 38 integrantes, e 8 contraíram a doença, para além das 12 crianças que já tinham desenvolvido primariamente aqui. Beleza? Qual que é a taxa de ataque primário aqui pra gente? 12 dividido por 100, tá bom? Então, 12% vai aparecer aqui pra gente. No numerador, as crianças doentes, no denominador, o total de crianças da escola. Perfeito? Então, a gente tem essa taxa de ataque aqui de 12%. A taxa de ataque secundário, pessoal, vai ser o número de contactantes que desenvolveram a doença. E aí, olha aqui pra gente, ó, 8 contraíram a doença, e no meu denominador, pessoal, eu não vou dividir 8 por 38, porque aqui nesses 38 integrantes das famílias também estão as 12 crianças que já desenvolveram o caso. Então eu vou tirar essas 12 crianças daqui, e não vou dividir 8 por 38, vou dividir o 8 por 26, que é 38 menos 12. Então quando a gente faz essa conta aqui, a minha taxa de ataque secundário, 8 dividido por 26, multiplicado por 100, que vai dar 30,7. Perfeito? Olha como a FAMERP já cobrou isso aí, ó. Em uma reunião com 200 participantes no hotel Come-se Bem à Vontade, promovida pela Secretaria de Saúde para um curso de atualização em tuberculose, levou-se inicialmente 50 profissionais para uma unidade de saúde próxima, com quadro de náuseas, vômitos, diarreia e cólicas abdominais. Todos eles comeram ali no restaurante e
50 inicialmente aí desses profissionais que estavam, dos 200 participantes, tiveram esse quadro de náuseas, vômitos, diarreia e cólicas abdominais. A investigação de surto identificou um total de 120 casos envolvendo o consumo de sanduíche de presunto e queijo oferecido durante o lanche vespertino do segundo dia da reunião e confirmou a sua etiologia estafilocócica. E aí, um enunciado um pouquinho grande aqui para te oferecer, mas pergunta bem direta. Qual a taxa de ataque inicial e final do surto, respectivamente? Pessoal, para eu calcular a taxa de ataque inicial, eu tinha 200 participantes e 50 desenvolveram inicialmente ali. Eu vou dividir 50 por 200. A minha taxa de ataque vai dar 0,25 aqui, tá na letra A, inclusive. Qual que vai ser a minha taxa de ataque final, pessoal? Todos os casos dividido pela população. Se no final ali, para além daqueles 50, né, eu tive 120 casos, que foi o que mostrou aqui pra gente, né, que depois a gente teve um total de 120 casos, eu vou dividir 120 pela população e vou chegar no 0,6. Então essa conta pra gente traz uma taxa de ataque inicial de 0,25 e uma taxa de ataque final de 0,6, que dava a nossa resposta ali na letra A. Beleza? Desculpa qualquer coisa aí nos últimos minutos, eu espero do fundo do meu coração que agora que você dedicou o seu tempo a isso, que isso apareça na sua prova e que você acerte. Bons estudos, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.